Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Agora, vamos aos destaques desta quinta-feira. Brasil registra 9.146 mortes por coronavírus. Nas últimas 24 horas, 610 óbitos entraram no sistema do Ministério da Saúde. Casos confirmados já passam de 135 mil. São Paulo terá rodízio ampliado a partir de segunda-feira. A Prefeitura tenta evitar bloqueio total na cidade. Congresso promulga a PEC do orçamento de guerra. O objetivo é separar gastos emergenciais do Orçamento Geral da União. Esperança contra o vírus. Japão autoriza o uso de antiviral em pacientes graves da Covid-19. O Ministério Público de São Paulo pediu que a Prefeitura esclareça em até 48 horas em que dados técnicos se baseou para determinar as mudanças no rodízio da cidade. A determinação começa a valer a partir da próxima segunda-feira de uma forma mais restrita. De acordo com a administração municipal, são medidas para conter o avanço do coronavírus. O prefeito Bruno Covas anunciou as mudanças e justificou. Não dá para a gente não deixar de tomar medidas como essa, no momento que a gente observa uma taxa de ocupação de leitos de UTI passar os 80%. O rodízio, que antes vigorava apenas no chamado Centro Expandido, será ampliado para toda a cidade de São Paulo. Além disso, não será de apenas um dia, como antes. Em dias pares, está autorizada a circulação de carros com placa final par. Em dias ímpares, rodam carros com placa final ímpar. A restrição é para o dia inteiro e não só para os 2 horários de pico. E as regras agora valem inclusive para os sábados e domingos. Do jeito que eles estão fazendo é um absurdo. É teste em cima de teste e a gente fica que nem barata tonta. Eu acho que é importante para que as pessoas tomem mais consciência da situação que a gente está passando no momento, que é uma situação muito séria. Para quem já era liberado do rodízio, como os táxis, não muda nada. Quem trabalha no setor de saúde vai poder circular livremente, depois de fazer um cadastro. Trabalhadores de outras atividades essenciais devem seguir as novas regras. Motoristas de aplicativo também estão incluídos no novo sistema de rodízio determinado pelo prefeito. Ao mesmo tempo em que São Paulo endurece o rodízio de veículos, reforça o transporte coletivo. A partir de segunda-feira, a cidade terá 1.000 ônibus a mais em circulação e outros 600 de reserva para o caso do aumento no número de passageiros. Haverá uma concentração maior de pessoas no transporte público, quer nos ônibus, quer no metrô, quer também nos trens, fazendo com que haja uma aglomeração de pessoas, que é o que se quer dissipar, ou seja, se quer que não aconteça. Nossa pergunta do dia é justamente sobre esse anúncio da Prefeitura de São Paulo. Na sua opinião, isso pode provocar ainda mais aglomeração no transporte público? Ou as medidas de ampliar a rede pública de transporte podem atenuar isso? Mande a sua opinião. O telefone é 11 942 128 782. Isso se você quiser mandar mensagem por WhatsApp. Pode participar também no Facebook, lá na nossa live, e também no Twitter, #JRNews. Escreve o que você acha dessa medida e também, claro, do que você acompanhar aqui no Jornal da Record News. De São Paulo para o Rio, porque lá a Câmara dos Vereadores de Niterói aprovou o isolamento total da cidade. É a primeira cidade da região sudeste a adotar uma medida como essa. A proibição de circulação de pessoas nas ruas, praças e praias já começa na próxima segunda-feira e termina no dia 15 deste mês. Dependendo da situação, o isolamento pode ser prorrogado. Quem descumprir a regra será multado em até R$ 180. A multa é o dobro desse valor em caso de reincidência. E olha, o artista de rua Banksy divulgou uma obra na qual retrata uma enfermeira britânica como super-heroína. A pintura mostra um menino que, entre bonecos do Batman e do Homem-Aranha, escolhe justamente uma enfermeira como super-heroína para brincar. A ilustração, que resume a gratidão que os britânicos sentem pelo Serviço Nacional de Saúde durante a crise do coronavírus, foi exposta em um hospital na Inglaterra. É bom lembrar que hoje a situação mais preocupante
na Europa é justamente no Reino Unido. Voltando aqui para o Brasil, o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que vai vetar o trecho do plano de socorro aos estados e municípios que possibilita o reajuste salarial para algumas categorias de servidores públicos. O que nós decidimos? Eu sigo a cartilha de Paulo Guedes na economia. E não é de maneira cega, não, é de maneira consciente e com razão. E se ele acha que deve ser vetado esse dispositivo, assim será feito. E o Ministério Público do Mato Grosso criou um auxílio para servidores, procuradores e promotores, indo bem contrário ao que o governo federal propõe. A gente vai chamar o Heródoto Barbeiro, que vai contar para a gente o valor desse benefício em plena pandemia. Antes de mais nada, uma boa noite, Heródoto. Olá, Gustavo. Só para fazer uma comparação. Quanto é que custa mesmo? Quanto é que custa mesmo aí o valor desse auxílio emergencial que o pessoal está dando? O auxílio, uma parcela é de R$600, né? Aí no caso de mães solteiras, pode ser duas, aí são R$1.200, mas R$600 é o valor. São R$600, pois é. Os membros do Ministério Público do Mato Grosso, que são procuradores, e também você tem lá promotores e funcionários, eles vão receber o auxílio pandemia. Sabe de quanto? Quanto? R$1.000. Então, além do salário, além das vantagens, além de tudo que esse pessoal já tem, eles vão receber mais R$1.000 de auxílio pandemia. Eu acho que isso é um assinte contra a sociedade brasileira de uma forma geral, uma coisa inaceitável, mesmo porque esse pessoal não tem redução de salário, não estão trabalhando porque estão em casa, não tiveram desconto e ainda vão receber o tal do auxílio pandemia. Eu acho que isso é uma coisa que realmente a gente não pode aceitar. E mais, a gente sabe o seguinte, a gente sabe que quando se tira as coisas, elas são difíceis de voltar. Ninguém fala mais em pegar, por exemplo, aqueles 2 bi da campanha eleitoral para o final do ano para colocar na pandemia. Ninguém fala mais de 1 bi que os partidos políticos pegaram para colocar na pandemia. E aí, o pessoal do Mato Grosso, então, agora também tem aí o seu auxílio pandemia. Não é uma coisa extraordinária essa, Gustavo? É uma vergonha, é rir para não chorar. Como que eles têm a capacidade de pensar em algo como esse? R$1.000, com todos os benefícios que você falou que a classe tem, plano de saúde, ou seja, qualidade de vida, apartamento ou casa bem disposta, né? Com grandes quartos, que pode ficar tranquilo. Enquanto isso, a sociedade que vive em comunidade, se arriscando, pegando o transporte coletivo, tem que suar para conseguir os R$600 do auxílio, né? Porque fica lá o aplicativo, em análise. Heródoto, daqui a pouco a gente volta para conversar mais. Ok, Pedro. Esta quinta foi o primeiro dia de bloqueio total lá em Belém. Daqui a pouco a gente vai mostrar como é que foi esse dia. Enquanto isso, eu te espero em mais uma live do nosso jornal. Estamos de volta com a sua participação hoje para falar desse anúncio da Prefeitura de São Paulo, que, claro, gerou muitas críticas, elogios por parte de críticas por parte de outros. Vamos ver o que vocês que assistem o Jornal da Record News estão dizendo. Gervásio de Curitiba, não, pera aí, eu não vi o Gervásio, gente. Não era? Para ver. Sim, vai aumentar a aglomeração no transporte público, o rodízio não elimina a necessidade do povo. Obrigado pela participação, Gervásio, que é de Curitiba. O Ivan, de Santos, Litoral Paulista. Sim, com a frota em circulação reduzida, vai ser um caos total, superlotação em toda a malha de transportes públicos. Só para corrigir e para deixar a informação clara para você tomar sua decisão, a Prefeitura informou que vai aumentar a malha rodoviária dos ônibus, deixar ônibus dispostos para mais, caso haja um número maior de pessoas. Então, só para não passar uma informação contraditória para vocês. Tá bom, mas está registrado a sua opinião, Ivan. Obrigado pela participação. Helena de São Paulo, eu concordo totalmente com esse rodízio e com o Bruno Covas. A Helena, que é de São Paulo, tá aí a opinião dela, concordando então com a medida tomada pelo prefeito Bruno Covas. Obrigado pela participação, Helena. Margarete, que é do Rio,
com certeza vai provocar aglomeração. Pelo menos o carro, o contato era mais difícil na visão da Margarete. Obrigado pela participação. O José, que é de São Paulo, ele diz, pelo menos esta é uma ação mais inteligente do que a anterior, que era aquela de bloquear as vias. A única forma de corrigir isso é com o Estado bancando a ampliação da frota de transportes, que é a promessa da Prefeitura. Então, olha, não quero que você rode de carro, porque a Prefeitura diz que isso estimulou as pessoas a andarem de carro mesmo sem a necessidade. E aí, por isso que ela tomou essa medida. Claro, essa é a informação da Prefeitura. O José está analisando e dizendo que tem que ter mais ônibus, então. Obrigado, José. Forte abraço para você. Jaques de Blumenau, na minha opinião, vai dar mais aglomeração, sim. Com menos veículos circulando, são mais pessoas no transporte coletivo. Obrigado, Jaques. Ainda tem um tempinho aqui para dar um alô para o Sérgio Abreu, criticando as medidas. Ele faz um texto grande, está aqui anotado. Sérgio, não dá tempo de eu ler inteiro, mas ele critica, fala sobre a questão da Cracolândia, enfim, várias questões. Está aí criticando as ações da Prefeitura. O Lambari, ele faz um trocadilho. Ele fala, como é que fica quem precisa trabalhar para pagar as contas que não tem? Acho que ele quis dizer que o pessoal precisa trabalhar, enfim, não entendi, mas entendi. Lambari, um forte abraço. A Silvia critica as ações da Prefeitura, o Léo está dando uma boa noite, o James mandando boa noite para a Flávia, criticando a medida do Mato Grosso lá para auxílio para os ilustríssimos. Um forte abraço para todo mundo que está no Face. Daqui a pouco eu volto em 20 segundos na tela da sua TV. A Advocacia Geral da União fez um novo pedido ao Supremo Tribunal Federal no inquérito que apura a suposta tentativa do presidente Jair Bolsonaro de interferir na Polícia Federal. A advocacia pede que seja entregue uma parte da gravação de um encontro entre os ministros que foram citados no depoimento de Sérgio Moro. A defesa de Moro contesta, diz que o conteúdo na íntegra é importante para o esclarecimento dos fatos. O ex-ministro da Justiça alega ter sido ameaçado de demissão pelo presidente se não promovesse trocas na Polícia Federal durante essa reunião. A AGU também deve recorrer da decisão da Justiça Federal daqui de São Paulo, que obriga o presidente a divulgar os resultados dos exames para a detecção do coronavírus. Ainda falando do presidente Jair Bolsonaro, ele assinou um decreto que considera mais setores como atividades essenciais, ou seja, profissionais que podem sair para trabalhar mesmo durante o isolamento. Maior feira livre da América Latina. Essa semana, incluindo atividade essencial, aquela voltada à construção civil, tá? E também as empresariais, como é que é? Atividades industriais, tá? Então a gente vai desafogando a questão do desemprego no Brasil. O que nós botamos no decreto nosso lá atrás, as atividades essenciais, que não pode fechar. E o restante ficou a cargo de prefeitos e governadores. Bem, como do lado de lá tem muita profissão que o pessoal foi impedido de trabalhar, nós começamos a abrir para o lado de cá, obviamente com critério e respeitado aí as orientações do Ministério da Saúde. Então, em grande parte, o pessoal da construção civil já pode voltar ao trabalho normalmente. São as pessoas mais humildes que mais precisam realmente de voltar ao trabalho. O presidente citou a economia, então a gente segue nessa linha. Com o corte na taxa de juros, a vida do investidor está cada vez mais difícil. Mas isso não significa que as pessoas devem guardar dinheiro embaixo do colchão. Não é mesmo, Heródoto Barbeiro? Tudo bem que o juros está lá embaixo, mas o colchão também não é uma boa ideia, né? Minha família é argentina, é bom lembrar, só para contar a historinha rapidinha, que lá, depois da crise, sabe qual que era o banco mais confiável? Não, qual é? Colchão Bank. Eles tinham uma desconfiança eterna com bancos lá e aí todo mundo guardava o dinheiro escondido. Agora, Gustavo, é bom a gente explicar assim, de uma maneira bastante simples para o pessoal que nos acompanha o seguinte. Ontem o Banco Central, ele reduziu a taxa de juros chamada de Selic. Nós temos aí uma telinha só para a gente mostrar, só para o pessoal ter uma ideia de quanto era e quanto é agora. Vamos lá. Vamos botar então a nossa primeira tela para mostrar para o pessoal. Essa daí, olha. Dá uma olhadinha. Em 2014, a taxa Selic estava em 14,25% ao ano. Certo? 2014. Nós estamos em 2020.
agora ela está em 3% ao ano, ok? Então veja como caiu isso, ela despencou, na verdade. Nós estamos com 3% ao ano em 2020, 2014 nós estávamos com 14,25%. Bom, e essa taxa tem que tipo de impacto na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso bolso? Vou mostrar a segunda telinha para que a gente possa entender melhor. Vamos lá. Nessa segunda telinha, vamos falar de juro real. Juro real quer dizer juro acima da inflação. Aí está. A Selic, como eu acabei de mostrar agora, está em 3% ao ano. A inflação desse ano vai ficar em 2% ao ano. Portanto, o juro real, quer dizer, o juro acima da inflação, olha aí embaixo, é de 1% ao ano. Ele é muito baixo realmente. Você tem uma ideia, Gustavo? Isso faz com que o juro real brasileiro agora fique parecido com o da Alemanha, fica parecido com o do Japão, fica parecido com o dos Estados Unidos. É 1% ao ano de juro real. Agora, suponha que eu coloque minha grana na caderneta de poupança. Aliás, 85% das pessoas que têm dinheiro puseram na poupança. O que é que vai acontecer com a poupança esse ano? Provavelmente, o rendimento da caderneta de poupança esse ano vai ficar abaixo da inflação. Não é a primeira vez que isso acontece no nosso país. Não vai ficar muito abaixo da inflação, vai ficar um pouquinho. Mas é claro que as pessoas, quando colocam o dinheiro na poupança, não só guardam o dinheiro, mas quer que ele cresça um pouquinho porque ele deixou o dinheiro lá. Então, com um juro de 1% real ao ano, a poupança ou vai empatar com a inflação ou vai ficar um pouquinho abaixo dela. Eu acho que com essa informação as pessoas aí podem tomar uma decisão se vão ou não manter o seu dinheiro lá na caderneta de poupança. Ok? Tá ok, Heroto. Obrigado. Daqui a pouco o Heroto volta aqui participar mais do JR News. Agora a gente fala sobre o bloqueio lá no Pará. Começou a valer nesta quinta-feira o bloqueio total dos serviços não essenciais em Belém e outros 9 municípios do estado. O Pará possui 5.524 casos e 410 mortes por coronavírus. O que mais preocupa é a taxa de ocupação de leitos de UTI, que já bate em 83%. Feira Livre da América Latina, sobravam vendedores, mas faltavam clientes. As lojas fechadas e as barracas desmontadas também marcaram o primeiro dia de lockdown em Belém e em outras 9 cidades do Pará. As ruas do centro comercial ficaram vazias na capital dos paraenses. Nos 3 primeiros dias, o lockdown vai ter caráter educativo em todas as 10 cidades. Mas a partir de domingo, quem não respeitar o decreto pode pagar multa de até R$ 150. No caso de lojas e empresas que não são consideradas essenciais, a multa pode chegar a R$ 50 mil. Na capital, o primeiro dia de decreto teve movimento mesmo nas agências bancárias, principalmente da Caixa, onde a procura pelo auxílio emergencial ainda era grande. Dona Josefa, de 66 anos, teve que deixar o isolamento para ir ao banco com a neta Cíntia. A burocracia fez a idosa se expor pela primeira vez na rua depois de quase 60 dias isolada dentro de casa. Só estou saindo porque é estritamente necessário. Ela só pode sair, só tem que vir aqui por causa que ela precisa fazer a biometria, senão eu viria buscar o dinheiro para ela. No terminal rodoviário de Belém, guichês fechados. A imagem do local sem passageiros impressiona. Aqui, somente quem chegava das viagens iniciadas antes da meia-noite da quinta-feira. E quem vinha do interior não escondia a preocupação por desembarcar na capital, que concentra mais da metade dos casos e das mortes por Covid-19 no Pará. E olha, por causa do coronavírus, a Justiça de São Paulo mandou soltar 130 condenados pela Lei Maria da Penha. São acusados de atos de violência contra mulheres. As equipes saíram cedo para capturar foragidos da Justiça. A ação coordenada pelo Departamento de Operações Policiais Estratégicas, o DOP, os agentes cumpriram 40 mandados de prisão contra suspeitos de praticar violência doméstica. 11 foram detidos. De abril até agora, cerca de 35 pessoas foram presas nessas operações.
Na contramão dessas prisões, a Justiça de São Paulo determinou a liberação de mais de 3.000 presos no estado por conta do novo coronavírus. Desse total, 130 já tinham sido condenados pela Lei Maria da Penha por praticarem atos de violência doméstica contra a mulher. É um risco gigantesco, porque, em regra, homens que praticam violência contra a mulher não ficam presos. Há medidas alternativas à prisão. Então, se esses homens ainda estão presos, é porque a situação é grave. Para essa promotora, as mulheres que se sentirem inseguras com a soltura do agressor devem procurar ajuda. O que uma mulher deve fazer diante de uma situação de risco? Procurar ajuda. Se está acontecendo risco naquele momento, ligar para o 190. Se não está acontecendo risco, mas ela tem medo em razão da soltura do homem e há necessidade de medidas protetivas, acionar as redes de atendimento, delegacias de polícia e Ministério Público. E olha, o Congresso promulgou a chamada PEC do Orçamento de Guerra, que libera gastos da União no combate à Covid-19. A União está autorizada, portanto, a adotar um regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações restrito apenas ao período de calamidade. Como a gente viu ontem aqui no Jornal da Record News, a proposta permite que os gastos destinados ao enfrentamento ao coronavírus sejam fiscalizados. Bom, começou a valer hoje o decreto que obriga o uso de máscaras no estado de São Paulo, ou seja, quem vai para a rua precisa usar a máscara. Mas quem que vai precisar pagar a multa se for flagrado sem a máscara? Como que vai pagar a multa? Quem que vai fazer essa fiscalização? Vão ter fiscais checando? Eu mesmo, se eu encontrar alguém sem a máscara, eu posso falar alguma coisa? Nos ônibus, alguém pode evitar a entrada de alguém no ônibus sem máscara? Para esclarecer todas essas dúvidas, eu converso agora com a Gabriela Espósito Ribeiro, do escritório DASA Advogados. Gabriela, obrigado pela participação aqui conosco. Gabriela, explica para a gente, o prefeito e o governador citaram até a possibilidade da Polícia Militar multar. Vai por aí mesmo? Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Exato. A partir de hoje é obrigatório o uso de máscaras no estado de São Paulo. E quem não utilizar a máscara está sujeito a sanção e até mesmo pode ser acionado a Polícia Militar, a Guarda Municipal ou a Prefeitura da sua cidade para que seja obrigatório o cumprimento do decreto. E me diz uma coisa, Gabriela, a gente vive numa cidade, aqui em São Paulo, no estado, que tem uma população de rua enorme. Como que eles vão fazer para justamente usar máscara? E quem é de baixa renda e não tem acesso à máscara, vai ser disponibilizado máscara para a população? Gustavo, o decreto não explica como vai funcionar essa questão. Cabe agora aos estabelecimentos tentar disponibilizar ou auxiliar a população nisso. Até porque a população pode fiscalizar. Então, se você ingressar num estabelecimento sem máscara ou se alguém do próprio estabelecimento que trabalha no recinto não utilizar máscara, já está descumprindo o decreto. Infelizmente, a gente não tem uma determinação por hora no decreto de que será disponibilizada para a população essas máscaras. É o tipo de coisa que acontece muito no nosso país, né? Eles tomam uma decisão, mas não dão a contrapartida. Ainda falando disso, Gabriela, você falou justamente sobre a questão dos estabelecimentos comerciais. Os estabelecimentos comerciais, eles podem ser multados na pessoa jurídica ou apenas a multa é para a pessoa física? Não, a multa também é para a pessoa jurídica, ou seja, para o estabelecimento. Porque a pessoa jurídica, o estabelecimento, não pode trabalhar, ele e seus funcionários, sem o uso da máscara, tampouco permitir que alguém ingresse lá sem máscara. E o decreto, me diga uma coisa, ele tem, ele pode, em caso de reincidência, aumentar o valor da multa, chegar uma pessoa a ser presa, aumentar o valor da multa para o estabelecimento comercial também ou não? O decreto prevê algumas sanções, algumas penalizações pelo descumprimento. Pode ser aplicado o Código Sanitário, que prevê pena de advertência, interdição parcial ou total do local, e a multa. Essa multa varia de 10 a 10 mil UFESPs, que é a Unidade Federal de São Paulo. Agora, esse ano de 2020, pode ser de R$ 276 até R$ 276 mil. Mas varia caso a caso, não há uma disponibilização exata em quais casos e se houver reincidência, como isso vai ser aplicado.
também poderá responder pelo Código Penal, por crime de desobediência e também por infringir determinação sanitária preventiva. Esses crimes, eles prevêem pena de detenção e também de multa. Olha só. Gabriela, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco para explicar esse decreto, que, claro, também gerou uma polêmica muito grande. Obrigado pela participação e até uma próxima, Gabriela. Você que está assistindo a gente, o que você acha dessa medida também? Porque é interessante, né? Os governos pedem que a gente faça algo, obrigam, na verdade, né? Porque não está pedindo, mas não disponibiliza. A gente até citava aqui fora do ar a possibilidade, quando há campanhas do carnaval para o uso da camisinha, a camisinha é disponibilizada nos postos de saúde. Então, esse decreto claramente tinha que dar ferramentas para a gente poder, claro, usar máscara. Óbvio que pessoas que têm condições de comprar máscara, que comprem a máscara. Agora, quem não tem condição, tem que optar entre comprar uma máscara e comprar um alimento para o filho. Participe do Jornal da Record News com a hashtag JRNews lá no Twitter. E olha, mudando de assunto, até casamento teve que se adaptar aos novos tempos. Pois é, agora tem cerimônia feita até pela internet. A gente vai te mostrar daqui a pouquinho, já já. Enquanto isso, eu te espero mais uma live para comentar o que a gente está mostrando aqui no jornal. Estamos de volta com a questão do dia hoje sobre o anúncio da Prefeitura do Rodízio. Alcides, São Paulo, isso com toda certeza vai lotar os transportes públicos. Pelo menos dentro dos carros não aconteciam aglomerações na visão do Alcides. Obrigado pela participação, Alcides. Agora eu vou falar com o Fábio, que é de Curitiba. Acho que uma atitude assim precisaria vir acompanhada das ações de suporte para a população. Pelo menos é a opinião do Alcides. Benedito, de Macapá, se o cidadão tiver de sair para resolver algo, vai sair do mesmo jeito. Só se o prefeito prefere pessoas aglomeradas a pé do que dentro do seu próprio carro. Essa é a opinião do Benedito. Obrigado pela participação, Benedito. Forte abraço. Ana, de Campinas, evidentemente vai provocar mais aglomeração, até porque o prefeito também reduziu a circulação dos ônibus. Mas eu gosto de lembrar aqui, é bom reiterar, que a promessa foi de aumentar a circulação. A gente mostrou mais cedo no jornal, aqui na reportagem, o número de ônibus, justamente após a decisão de ampliar esse rodízio. Obrigado, Ana. Forte abraço. Aldo, de Maceió, sim, agora as pessoas vão depender de ônibus e vai ter muita aglomeração, na visão do Aldo. Um forte abraço para o Aldo. Dagma, de São Paulo, capital, com certeza vai voltar a lotar ainda mais o transporte público. Essa foi a participação da Dagma. Agora vou dar uma olhada no Twitter. A Heloísa Bidóia, @Heloísa Bidóia, ela colocou a hashtag JRNews, não moro na cidade de São Paulo, mas considero um absurdo esse rodízio decretado pelo prefeito. O que ele quer é piorar a pandemia com esse decreto, pois obrigará quem tem carro a se expor a mais riscos utilizando transportes coletivos. Isto não faz sentido, na opinião da Heloísa. Obrigado, Heloísa, por participar. Participe conosco no Twitter, hashtag JRNews. Você pode comentar tanto a nossa pergunta do dia, como outros assuntos levantados aqui no jornal, das entrevistas e também das participações do Heródoto. A Bruninha Leal, ela diz, é necessário usar máscara, mas infelizmente muita gente não respeita. A Silvia diz, fazer em casa. Tá aí, é uma opção para a Silvia, mas aí como eu levantei a hipótese, né? E o morador de rua? A gente tem que ter essa preocupação, né? A gente não, a prefeitura, principalmente, os governos, ou seja, se preocupar com as pessoas mais vulneráveis. Como que você obriga todos a usar e essa pessoa, justamente, que não tem acesso a uma máscara? Mas é claro que a discussão é o melhor. João Aparecido diz uma boa noite, João. Boa noite para Jaqueline Oliveira e para o Gil Goulart Siqueira, também participando e criticando essa medida da prefeitura. Daqui a pouquinho a gente volta com mais uma live. Em 20 segundos, 23 segundos, a gente está de volta. Menos até. JR News está de volta. Vamos trazer um assunto um pouco mais leve. Durante o isolamento social, o que antes era feito pessoalmente, obviamente passou a ser virtual, né? O trabalho é assim.
Então surgiram reuniões de família, happy hours, os calls, como advogados gostam de dizer, né? Festas de aniversário por videoconferência. E veja só, tem até casamento virtual. Você que vai casar não vai conseguir fugir, não. Vai ter que casar virtualmente, veja só. O casamento é a realização de um sonho para a maioria dos casais. São muitos meses de preparação, busca pelo local ideal, escolha de roupa, bolo, doces. Mas quem tinha casamento marcado para 2020 foi surpreendido. A pandemia de coronavírus impôs ao mundo um distanciamento social que proibiu aglomerações, como as que acontecem em shows e festas de casamento. Com isso, as cerimônias e festas que estavam marcadas entre os meses de março e agosto de 2020 foram todas suspensas. Mas isso não impediu os casais de realizarem, ainda que parcialmente, os seus sonhos. No Brasil, por exemplo, os cartórios foram autorizados a realizarem cerimônias de casamentos no civil pela internet. Por todo o mundo, temos visto o crescimento do número de casamentos virtuais e a realização desse tipo de cerimônia abre um leque de possibilidades. Tem casamento feito na sala de casa, no jardim, com noivos em cidades diferentes. Há quem prefira um momento mais intimista, como o casal de brasileiros Débora e Adriano, que fizeram uma live compartilhada com a cerimonialista e seus convidados puderam apenas enviar comentários por escrito. Podem se beijar. Mas há também aqueles casais que querem compartilhar o momento com o maior número de pessoas possíveis. Na Índia, teve até casamento tradicional transmitido para 16 mil pessoas. Congratulations, Sushankirti. Muitos casais têm optado por utilizar o Zoom, aplicativo de videoconferência, porque assim familiares e amigos podem acompanhar a união e interagir em tempo real. Cerimonialistas contam que até mesmo casamentos surpresa, organizados pelos familiares dos noivos, foram feitos nesse período de pandemia. É como no ditado que diz que quem quer dá um jeito, e nesses casos deram mesmo. Pois é, que viva o amor, seja ele pessoalmente ou virtualmente. Voltando a falar de decisões do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro autorizou a atuação das Forças Armadas para combater o desmatamento ilegal e os focos de incêndio na Amazônia. Pois é, os militares vão atuar entre 11 de maio e 10 de junho em ações preventivas e repressivas das fronteiras, terras indígenas e unidades federais da região. Por mais que não tenha sido falado muito, o desmatamento da Amazônia quase dobrou de agosto de 2019 até março deste ano. Para se ter uma ideia, o tamanho da área afetada é de mais de 5 mil quilômetros quadrados, ou seja, o desmatamento foi 3 vezes o tamanho da cidade daqui de São Paulo. E olha, 8 de maio é o Dia Mundial do Câncer de Ovário. Essa é a 7ª maior causa de morte por câncer em mulheres. E o problema é que 8 em cada 10 casos são descobertos em fase já avançada. Para falar sobre esse assunto, um alerta, claro, a gente está aqui com o Leonardo Lordello, médico da Sociedade Brasileira de Patologia. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. Eu já quero entrar na nossa conversa. Eu falei um dado preocupante, né? Que a maioria dos casos são encontrados já com uma situação já avançada. Com essa questão da pandemia, com as pessoas evitando procurar médicos, hospitais, com medo até do vírus. Preocupa vocês para que esse caso do câncer de ovário aumente essa má hábito do brasileiro de não buscar exames preventivos? Boa noite. No caso do câncer de ovário, infelizmente, a gente não tem uma sintomatologia tão vasta no começo da doença e acaba realmente a gente conseguindo fazer o diagnóstico um pouco mais tardiamente na grande maioria dos casos. A Covid, obviamente, atrapalha um pouco esse diagnóstico, acaba atrasando. A gente tem visto isso não só para o câncer de ovário, mas para vários outros diagnósticos de câncer, onde para a gente, na patologia, acaba sendo um gargalo que precisa ser resolvido. E se a gente acaba postergando com que esses casos cheguem, né, às cirurgias, às biópsias para retirada da amostra, para fazermos o diagnóstico na patologia, inevitavelmente esse diagnóstico pode ser
um pouco atrasado, e é por isso que a gente tem tentado fazer com que esse diagnóstico ocorra mesmo na época da Covid, de uma maneira cada vez mais precoce, né? E, doutor, me diga uma coisa, descoberto o câncer no ovário no estágio inicial, como é o tratamento? Ou seja, a gente tem números positivos na batalha contra esse câncer? Sim, sim. As pacientes que são identificadas com a doença ainda na fase inicial, elas têm uma chance alta de serem curadas. Quando a doença ainda é restrita ao ovário, isso pode chegar ali em torno de 90% de chance quando ela é tratada da maneira adequada, realizando a cirurgia indicada para ela. Eventualmente, uma quimioterapia complementar, mas a chance para essa paciente que chega no estágio inicial, ela consegue ter um bom resultado. Mas, infelizmente, a maioria das pacientes acabam chegando numa fase mais avançada da doença, com a doença mais disseminada, seja na cavidade pélvica, na cavidade abdominal, requerendo um tratamento mais agressivo e que, infelizmente, acaba levando a uma mortalidade mais elevada dessas pacientes. E, doutor, a gente tem um perfil da paciente que tem o câncer de ovário aqui no Brasil? Quando a gente fala de câncer de ovário, a gente precisa lembrar que não se trata apenas de uma entidade, são vários tipos de tumor de ovário malignos e que podem acometer mulheres de diversas idades, desde crianças e adolescentes até mulheres mais velhas. As pacientes, quando pensamos em câncer de ovário, né, em carcinoma, que é o principal tipo de câncer de ovário, ele acomete as pacientes que estão acima dos 60 anos, né? Geralmente é essa faixa etária que é a mais acometida pelos tipos mais comuns, que são os tumores, os cânceres de origem epitelial. O carcinoma seroso, que é o carcinoma mais comum que vai acometer essas pacientes. Doutor, quero agradecer demais a sua participação aqui para a gente colocar uma luz nesse assunto e tentar salvar o maior número de vidas com o diagnóstico precoce dessa doença. Um forte abraço e até uma próxima, doutor. Olha, qual foi o fato que mais te comoveu nos últimos anos? O estudo recente mostrou alguns dos principais assuntos que geraram comoção no país. Entre eles está, claro, o coronavírus. O estudo da FBIS revela que o coronavírus é o fato de maior preocupação e comoção no Brasil. Mas, antes da pandemia, o fato de maior comoção eram as barragens. Isso porque, entre 2015 e 2019, o Brasil teve 2 rompimentos de barragens de enormes proporções, a de Mariana e a de Brumadinho, que causaram inúmeras mortes. Atenção, essa é uma situação real de emergência de rompimento de barragem. A dengue, zika e chikungunya também aparecem no ranking. Isso porque entre janeiro de 2014 e novembro de 2019, essas doenças causaram mais mortes do que o rompimento de barragens e continuam sendo frequentes no país. Outros 2 temas que geraram comoção no Brasil são os desmatamentos na Amazônia e as manchas de óleo que surgiram no litoral nordestino no final do mês de agosto do ano passado. A pesquisa levou em conta pilares como vidas perdidas, repercussão internacional, frequência de acontecimentos, opinião pública e pronunciamentos do governo e ONGs. O distanciamento permanece como a orientação. Olha, em meio à crise que derrubou a demanda, a Petrobras, a demanda do óleo diesel, do petróleo, claro, bateu recorde de exportação de petróleo em abril. Mas como é que isso aconteceu? O Heródoto explica para a gente. Heródoto, outro dia estavam pagando para você comprar petróleo. Como é que teve recorde, então, aqui no Brasil? Olha, tem uma coisa impressionante. Você olha de um pessoal que tem carro, o consumo de gasolina nesse último mês caiu 50%. O consumo de diesel caiu 20%. O consumo de etanol também caiu porque nós estamos parados. No entanto, aconteceu um fenômeno extremamente interessante com a Petrobras. Qual é? Ela conseguiu vender, bateu o recorde, aliás, de 1 milhão de barris de petróleo por dia. Ela conseguiu vender no mercado exterior. Mas por quê? O que aconteceu que a Petrobras, num momento como esse, em que o barril do petróleo está tão baratinho, conseguiu vender tanto, está sobrando petróleo do mundo? E olha, é uma coisa extraordinária, Gustavo. É a qualidade do petróleo brasileiro. O petróleo retirado do nosso pré-sal, lá no mar, ele tem uma qualidade extraordinária. Ele é muito pouco poluente.
Ele tem muito pouco um produto chamado enxofre, que é um produto que aquece o planeta Terra, como todo mundo sabe. Por esse motivo, a Petrobras bateu o recorde de produção e vendeu esse petróleo no mundo inteiro, apesar de estar sobrando petróleo no mundo. Você veja que foi uma coisa extraordinária a descoberta que a Petrobras fez ao longo de todos esses anos, retirando o petróleo do fundo do mar. É esse mesmo petróleo que, como você sabe, movimenta praticamente toda a frota de caminhões do nosso país, de ônibus e de automóveis. Aliás, desculpa, de automóveis não. Eu vi você falando agora há pouquinho que na próxima segunda-feira aqui em São Paulo, a gente vai ter o rodízio de placa par no dia par e placa ímpar no dia ímpar, é isso? É. Você sabe onde eu vi isso? Eu vi na cidade de Nova Delhi, que é a capital da Índia. Sim. Placa par no dia par, placa ímpar, sabe como é que estava o trânsito lá? Eu ia falar... Completamente parado, completamente congestionado. Eu perguntei, mas escuta, não é só placa? Pois é, mas o pessoal tem o carro de placa par e tem o carro de placa ímpar. Então, me parece que isso vai acontecer aqui em São Paulo também, não é? Em que pese, eu estou até preocupado com o pessoal do aplicativo, que está ganhando muito pouco, não está quase fazendo corrida porque não tem. Agora, chega no dia o cara não vai poder trabalhar, como é que ele vai viver? Pois é. Será que o pessoal está avaliando isso? Nós vamos acompanhar na segunda-feira e a gente vai dar detalhes disso logo depois. Espero que prevaleça o bom senso. Ah, que palavra, que inveja. Quando eu escuto essa palavra bom senso, eu lembro como ela está esquecida nos nossos políticos, no cidadão comum também, né? O bom senso falta e muito. Heródoto, obrigado pela participação. Amanhã nos vemos, afinal é sexta-feira. Até amanhã. Até amanhã. E olha, tem muito parque fechado por aí, né? E os da Disney também. E o faturamento da empresa pode cair mais de 90%. Será que o futuro do império do Mickey Mouse está ameaçado? Já já a gente vai saber e conta aqui. Nesse meio tempo, eu te espero para mais uma live, a última de hoje. Rapidinho, que é a nossa última live, então já vamos lá ouvir o que o Jurimar tem a dizer. De lá de Cuiabá, ele diz, na minha opinião, esses prefeitos estão todos perdidos, eles não sabem mais o que fazer e nada dá certo. Obrigado pela participação, Jurimar. Genivaldo de Lagarto, as pessoas não estão respeitando as atuais medidas de isolamento. Na minha opinião, só vão respeitar as que forem extremamente duras. Infelizmente, também tem esse lado, né? As pessoas pedem o isolamento, as pessoas não fazem. A gente pede isolamento, tem gente que faz festa. E seja nas classes sociais mais altas até as classes sociais mais baixas, porque tem pancadão na periferia e festinha em apartamento, inclusive jogador de futebol. Otoniel de Curitiba diz, essa não é uma boa medida neste momento, principalmente para os motoristas de aplicativos que usam os veículos como ganha-pão. Obrigado, Otoniel. Manuel de Presidente Prudente, com certeza, além de sobrecarregar o transporte público, a tendência é piorar a pandemia. Está aí a participação do Manuel. Obrigado pela mensagem. Mário de Porto Alegre diz, talvez essa medida seja um paliativo. Acho que o rodízio pode funcionar melhor do que os bloqueios de ruas, pelo menos na opinião do Mário. Valeu, Mário. Odílio de São Paulo, acho que as medidas precisam ser tomadas. Esse é um teste, vamos ter que esperar para ver como é que vai ficar a situação. Obrigado pela participação, Odílio. O Luiz Fernando Azevedo participa também no Twitter. Mande mensagem no nosso Twitter, manda lá, #JRNews. Ele diz o seguinte, o fato de ser a favor do uso da máscara não me faz a favor de uma multa para quem não usa. Isso é mais um oportunismo na visão do Luiz. Valeu, Luiz, obrigado pela participação. No Facebook, eu vou dar um up aqui, vou dar uma atualização para ver o que vocês estão mandando. Aninha Miranda mandando boa noite. Boa noite, Aninha. Assim como eu mando para o Maxwell dos Santos. O Celso Freitas, não é o nosso colega aqui da Record, mas ele tinha uma pergunta para o Heródoto. O Heródoto já, não vou falar mais com ele agora, mas a gente repassa. Por que do aumento da gasolina, uma vez que o valor está atrelado ao valor do barril? Lá fora o dólar está sendo que o barril está muito abaixo do valor do mercado. É que o valor
da gasolina é bem complexo os custos. Por isso que quando baixa o barril do petróleo não quer dizer que vai passar, esse valor será repassado para as bombas, tá, Celso? A gente já mostrou reportagens aqui, mas mais para frente a gente explica direito como é que funciona o valor, o cálculo do valor da gasolina. A Aninha falando que os políticos estão perdidos nessa situação, pior que segue em tiroteio. Sandra mandando boa noite e o João Paulo dos Anjos também mandando uma boa noite. Uma boa noite a todos vocês. Quem está na live, a gente se encontra na tela da TV e também amanhã, na sexta-feira, em mais lives aí nas nossas redes sociais. Tchau, tchau. Estamos de volta com o JR News para falar que o governo anunciou na tarde de hoje novas medidas para o combate ao coronavírus. Vamos acompanhar. O ministro Onyx Lorenzoni disse que uma parceria entre o Ministério da Cidadania e os Correios vai ajudar quem tem dificuldades com o cadastramento do auxílio emergencial. As pessoas que têm mais dificuldade, que não conseguiram alguém ou uma instituição ou alguém que se dispusesse a auxiliá-las, elas poderão ir às agências do Correio, fazer ou refazer o seu cadastramento absolutamente gratuito, e os funcionários do Correio e todas as agências vão ajudar a que essas pessoas que têm mais dificuldade possam então obter o seu auxílio emergencial. Essa medida começa a valer a partir da semana que vem e, de acordo com o ministro Braga Neto, até o momento mais de 50 milhões de brasileiros já foram beneficiados pelo auxílio. Foi destinado R$1 bilhão para essas medidas de apoio às pessoas que vivem nas ruas, idosos, casas de acolhimento e moradores de locais vulneráveis. Mas o governo ressaltou que é importante manter abertos os postos de assistência social. Por isso, um apelo aos gestores, um apelo inclusive à população de cada município, né, que cobrem isso, cobrem que o serviço de assistência social municipal seja aberto. Senão, o recurso que nós estamos enviando não será aplicado da maneira ideal, que é abrigar, atender as pessoas, os vulneráveis, os públicos. Então, a reabertura dos CRAS que estejam fechados, dos CREAS e do sistema como um todo. Quero fazer um lembrete para você que acompanha o Jornal da Record News, que a gente também está no YouTube. Toda a reportagem, todos os jornais que você assiste na tela da sua TV, você também pode acompanhar na nossa página no YouTube, youtube.com/Record News. A gente já está quase chegando a 1 milhão de inscritos. Eu prometo que até o final de semana, até a semana que vem, a gente chega a esse 1 milhão, graças a você e graças, claro, a um trabalho árduo de uma equipe. E eu quero te convidar, então, para se inscrever no nosso canal do YouTube e ficar bem informado, com informação fácil, de qualidade, sem pagar nada. Falando do Japão agora, uma notícia boa. Um grupo de pesquisadores desenvolveu um anticorpo artificial que se mostrou eficaz no combate à Covid-19. As células de defesa criadas em laboratório têm 1/10 do tamanho dos anticorpos convencionais e a boa notícia, baixo custo de produção. Testes comprovaram que o novo anticorpo bloqueia a entrada do vírus nas células, impedindo então que ocorra a infecção. Agora, os cientistas querem desenvolver um medicamento contra a Covid-19 a partir do anticorpo artificial e já negociam com empresas farmacêuticas. Vamos falar mais sobre o coronavírus. Algumas pessoas relatam que testaram positivo para o coronavírus, mesmo depois de estarem recuperadas. Por que será que a recuperação é tão longa em alguns casos? Quem explica para a gente é o médico infectologista Renato Kifuri. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. Um caso que ficou emblemático para quem gosta de futebol, quem conhece, é o caso do jogador de bala. Ele teve a Covid-19 lá atrás, mas ele fazia testes e atrás de teste aparecia de novo que ele está infectado, O que acontece? Por que o vírus, em algumas pessoas, demora tanto para sair do corpo? Boa noite, Gustavo. Prazer em falar com vocês novamente. Esses testagens que a gente faz, o tipo de exame que a gente faz para testar o coronavírus, ele detecta material genético do vírus, é o chamado PCR, né, que nós chamamos, que determina ou se consegue capturar. Nem sempre esse teste ele quer dizer que o vírus está vivo ou que o vírus está infectante.
que tem se visto nos últimos trabalhos, principalmente de casos graves que foram hospitalizados, é que indivíduos que têm uma lesão pulmonar mais grave, com secreção, esse vírus continua sendo eliminado, apesar de morto, apesar de destruído, você consegue reconhecer ainda material genético do vírus por muito tempo. Então, mesmo que existam pessoas que levam muito tempo para eliminar ou parar de excretar esse material genético do vírus, isso não quer dizer que essa pessoa necessariamente está infectando alguém, está transmitindo a doença. O que a gente considera hoje, de uma maneira geral, um indivíduo que tem 14 dias do início da doença, a grande maioria, a enormidade dos casos, já não são mais indivíduos que transmitem a doença. A gente tem suspendido ainda com 14 dias, não há nenhuma evidência de que mais do que 14 dias de doença sejam necessários para a gente tirar alguém do isolamento. Raramente vão existir pessoas que transmitam mais tempo, mas isso é absolutamente a exceção. Doutor, a gente mostrou alguns casos aqui de pessoas que tinham a suposta reinfecção. Isso foi descartado, se não me engano, pela OMS, mas me veio a preocupação. Eu lembro quem está em casa pode se lembrar de ter tido uma dor de garganta e aí cuida, mas não toma o medicamento como o médico mandou pelo tempo determinado, para de tomar e ela volta logo na sequência. Isso pode acontecer, ou seja, se você não seguir as indicações do seu médico com o tratamento do coronavírus, ele pode continuar no corpo, ou seja, dar uma baixada, se sentir melhor, aí falar, tô bom, não preciso mais de nenhuma medicação, seguir as ordens. Ele pode voltar e voltar forte ou não? Isso não costuma ocorrer, Gustavo. Geralmente, nós não temos um medicamento que combata o vírus, né? Um medicamento antiviral específico para o coronavírus. O quadro da infecção do coronavírus se dá sempre da mesma forma. O indivíduo adquire o vírus, ele entra nas nossas células respiratórias, alguns desenvolvem doença mais grave porque o vírus atinge os pulmões, outros ficam nas vias aéreas superiores, tendo quadros muito leves, mas de qualquer forma, passada 1, 2 semanas, há uma recuperação do indivíduo que se cura. Ele desenvolve anticorpos e, a despeito de ele tomar os remédios analgésicos, sintomáticos prescritos pelo seu médico, essa evolução tende a ser natural porque não há um tratamento, volto a dizer, específico para o vírus. A gente trata somente os sintomas. Esses indivíduos que hoje pensava-se que foram se reinfectados, na verdade são indivíduos que excretaram o vírus por mais tempo. Então não há hoje evidência de que alguém que teve uma infecção, pelo menos num curto período de tempo, como esses 4 meses de epidemia, tenha novamente um outro quadro agudo. Então, hoje nós precisamos aguardar para ver se essa evidência se confirma, ou seja, se é possível alguém que se infectou pelo coronavírus novo consiga novamente se infectar. Até hoje não há nenhuma evidência de que isso seja possível. E usar as medicações sempre com orientação médica. Isso é muito importante que você tocou, Gustavo, mas o relaxamento dessas medidas não traduz em maior ou menor excreção do vírus. Doutor, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco e a sua explicação. Um forte abraço e até uma próxima. Eu falei do Dybala, só quero lembrar que ontem mesmo, se não me engano, ele anunciou que felizmente fez mais um teste, então está liberado, liberado do coronavírus. Ele ficou testando positivo para o coronavírus durante um bom tempo. Agora vamos falar da Disney, que anunciou que os lucros do primeiro trimestre desse ano despencaram. A gigante americana do entretenimento também sofre por causa da pandemia. Os parques temáticos fazem parte dos nossos sonhos. Quem nunca sonhou em conhecer esses lugares encantadores? Trabalhar com os sonhos das pessoas dá dinheiro. A Disney é um bom exemplo disso. São 6 complexos divididos pelo mundo. A Disneylandia, na Califórnia, e a Disney World, na Flórida. Esses 2 nos Estados Unidos. Mas há parques em Paris, na França, em Tóquio, no Japão, Hong Kong e em Xangai, na China. Há quem sonha em conhecer a Disney em todos esses países. Os parques estão sempre lotados. Mas a Walt Disney Corporation divulgou os lucros deste ano e até mesmo eles sentiram na pele os efeitos da pandemia do coronavírus.
Após o fechamento dos parques, cancelamento de filmes e queda na publicidade, a Disney teve um prejuízo de 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Os lucros tiveram uma queda de 91%. O mau resultado surgiu mesmo após a companhia ter tomado medidas para reduzir o impacto da crise. A Disney reduziu investimentos e chegou até a diminuir os salários de boa parte dos funcionários. Mas como os sonhos sempre estão ligados à esperança, o grupo anunciou que faz um plano de reabertura de alguns dos parques. O primeiro deles será o de Xangai, na China. A movimentação e os cuidados vão ser um pouco diferentes. Vai haver uma política de uso de máscaras e medições de temperaturas, além de uma redução no número de visitantes. Tudo o que acontece no mundo por causa do coronavírus deixa um pouco dos nossos sonhos vazios. Mas, como já dizia o Walt Disney, se você pode sonhar, você pode realizar. Basta ter esperança. E o Jornal da Record News fica por aqui. Agora você acompanha mais uma edição do Jornal da Record. Obrigado pela companhia. Uma ótima noite a todos.